noite, bonitos e bonitas. Tudo bem com vocês? O professor, então, veio hoje aqui para falar para vocês, então, que nós estamos fechando o primeiro semestre. A partir de hoje, começando um novo semestre, uma nova oportunidade, tá? E, para isso, então, a professora quer falar para vocês um pouquinho sobre rotina de estudo, certo? Então, a professora ouviu um podcast do professor Leandro Carnal, e nesse podcast a professora se identificou com algumas das falas dele sobre essa questão de rotina de estudo. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês um resuminho, então, do que ele fala nesse podcast, que eu já levo para minha vida pessoal, né, para minha vida profissional, que é a questão da rotina e da organização. E eu vou falar, então, um pouquinho para vocês, com minhas palavras, aquilo que ele fala em quase 8 minutos, tá? Então, a primeira coisa é manter uma regularidade de estudo, né? De que forma que essa regularidade tem que acontecer? Já tinha falado para vocês, né, anteriormente, para vocês se organizarem com tempo, dediquem um tempo específico por dia para o estudo, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, que isso vai manter vocês focado. A concentração, gente, é uma questão de treino. É aos poucos que a gente vai fazendo isso, certo? Mantendo esta rotina e se organizando, né? Então, vai fazer com que a gente esteja mais concentrado naquilo que a gente está fazendo, tá? São coisas que vão facilitar a vida de vocês com relação aos estudos, certo? Evitem o celular, certo? Evitem o celular, não controlem a hora pelo celular, desliguem as redes sociais, fiquem longe dele. O celular é seu maior inimigo neste momento que você está estudando. Eu sei que muitos, né, que agora a gente precisa do celular mais do que nunca, mas fiquem com as redes sociais desconectadas para poder não atrapalhar a rotina de estudo de vocês e não tirar a concentração. Qualquer coisa que tire você do foco, uma janela aberta, uma pessoa passando na rua, uma paisagem muito bonita, isso tira o foco. Então, tudo que tira o foco da gente, a gente tem que ficar distante. Então, manter a rotina, um determinado tempo, um horário específico, um lugar específico, num lugar que esteja organizado, de preferência, tá? É importante nesse momento, nesse processo, que você estabeleça metas, né? Que metas que são essa? Quanto tempo eu disponho para o estudo? Qual a quantidade que eu vou desenvolver de atividade, né? Quais são as disciplinas que eu vou estar fazendo por dia ou vou estar fazendo por semana? Você tem que se organizar, certo? E essas metas, gente, esse modelo de organização, ele tem que estar visível para você. Então, faça um cartazinho, coloca na frente da geladeira, coloca na porta do seu quarto, aonde for que você possa olhar todo dia, certo? Para poder se organizar e não sair de dentro desse contexto, né? Para que isso vai fazer com que você retenha o maior conhecimento, que você se restabeleça, né, que você se organize, que você sinta prazer naquilo que está fazendo, que sinta prazer no estudar. Porque o estudar é isso, você tem que ter prazer para poder fazer, certo? Algumas pessoas, elas precisam ter esquemas para poder trabalhar. Tem métodos, você precisa criar um método para estudar. Então, não basta só ler, certo? Então, assim, que métodos que são esses? Você tem que fazer resumos no caderno, você pode fazer mapas de conceito, pode fazer colagem com post-it, pode utilizar caneta colorida, você pode gravar você explicando, você falando, você pode pedir para alguém te ouvir você explicando. Então, são métodos. O método ajuda você a assimilar o conhecimento, certo? De acordo com o Leandro Carnal, existem alguns estudos que utilizar o lápis, né, faz com que você assimile, que você retenha mais conhecimento. Eu não tinha essa informação, agora eu prefiro, quando eu estou estudando, escrevendo, desenvolvendo cálculos, eu prefiro utilizar o lápis. Então, já que existem estudos científicos que comprovam que o lápis faz com que você absorva mais conhecimento, utilize o lápis, escreva com lápis,
né? Escreva 1, 2, 3 páginas, faça esquemas. Isso vai ajudar vocês nos estudos, tá, galera? E eu não preciso mais ficar repetindo, né? Estamos cansados, falamos todos os dias em sala de aula. O estudo, gente, é o que vai transformar a nossa vida futuramente, né? Seja profissionalmente, seja no trabalho, independente do tipo de trabalho, né? O estudo vai fazer com que a gente vote mais consciente, né? Que a gente respeite o próximo. O estudo vai fazer com que a gente seja mais sustentável, de diversas formas, né? Então, o estudo é o único meio que transforma a vida, seja daqui 15, 20, 30, 40 anos. Mas é ele que vai transformar a nossa vida futuramente. Já disse anteriormente, né? Faça com prazer. Saiba o que você quer. Aquilo de traçar metas, isso vai ser importante para a vida de vocês. Então, eu tenho que me organizar para estudar, então eu vou estudar com prazer, eu vou fazer um cantinho do meu estudo, eu vou fazer lá no quarto, eu vou fazer lá na cozinha, eu vou me organizar lá na área de festas para poder estudar, e eu vou traçar metas para minha vida, para os meus estudos de 2020, e eu vou conseguir. Seja confiante, você é capaz, certo? E ao final de tudo isso, e ao final de todo esse processo, né? Depois de estudar, de manter essa rotina, de ter se organizado com o tempo, né? Você precisa também relaxar um pouco, né? Relaxar a cabeça, relaxar a mente. Como que a gente faz isso nesse tempo de pandemia? Que a gente não pode ir para uma aglomeração, ir para uma balada, né? Então, façam o quê, gente? Caminhe, observe a rua, assistam a série, assistam um filme, né? Façam coisas que você gosta, tá bom? Certo? E, por fim, uma frase, então, dita por Leandro Canal nesse podcast. Não importa muito o que você vai ser daqui 10 ou 20 anos. Há muitos destinos possíveis para cada um de nós. Para mim, para você, para o seu colega. E todos eles passam pelo estudo, certo? Com certeza, com o estudo, você vai ser uma pessoa melhor, vai ter um futuro melhor, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês. Algumas dessas falas, tem muito mais nesse podcast. Se vocês quiserem, depois a professora passa para vocês. Mas que eu achei muito interessante a gente estar conversando sobre isso e que vai ajudar vocês se organizarem, tá bom? Não esqueçam de olhar o Classroom, sobre a atividade dessa semana, o que tem lá para vocês, principalmente para aqueles que estão com as atividades atrasadas. Tá bom, bonitos e bonitas? Fiquem em casa, se saírem, usem máscara e fiquem com Deus. Beijo, saudades.